Algumas coisas podem nos deixar obcecados. E quando a história de true crimes pode ser a razão de nossa obsessão? A Coreia do Sul registrou um caso de homicídio muito peculiar. A jovem Jung Yoo-jung, de 23 anos, confessou ter matado uma professora, esquartejado o corpo e colocado dentro de uma mala. Segundo as autoridades que apuram o caso, Jung era obcecada por casos de true crimes e matou a professora porque tinha curiosidade sobre como seria assassinar alguém. Olá, meu povo bom! Então, eu tava aqui pensando no caso de hoje, né? Tipo, muito a ver comigo. Mas espero que até certo ponto, porque envolve casos de true crimes e uma professora. Tipo, eu narro true crimes e sou professora. E aí, quando tudo se relaciona, você fica tipo como? Bizarro. Mas, como uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente segue narrando, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Bom, gente, eu não vou dar spoiler hoje, por isso, para saber do caso, você vai ter que ver até o final mesmo. Só deixa seu like aqui rapidinho para incentivar a gente. E nós vamos ao caso. Dia 27 de maio de 2023, na cidade de Busan, na Coreia do Sul, era 3 da manhã quando um taxista foi chamado para atender uma corrida. E ao chegar no local, ele ficou surpreso ao se deparar com uma menina que parecia ser bem nova e ele não entendeu o que uma menina tão jovem estava fazendo naquela hora fora de casa, mas decidiu aceitar a corrida. Ele percebeu que a menina estava com uma mala grande e pesada, e era tão pesada que ela teve dificuldade de colocar a mala para dentro do carro. Ele perguntou se ela precisava de ajuda e ela negou, e disse para deixá-la perto do rio Nakdong, que ficava em um parque florestal bem distante da cidade. Isso causou mais dúvidas no taxista, pois o que uma menina faria no meio da floresta às 3 da manhã? O taxista então decidiu ligar para a polícia e por volta das 6 horas da manhã, os policiais foram até o ponto da floresta onde o taxista deixou a menina e lá eles encontraram os restos mortais do corpo esquartejado de uma mulher. Os investigadores logo descobriram a identidade da menina, que foi vista por diversas câmeras da Coreia do Sul, e ela se chamava Jung Yoo-jung. Mas por que ela decidiu cometer tal ato? Quem era a mulher vítima da sua maldade? Jung Yoo-jung tinha 23 anos. Ela nasceu em 1999 na Coreia do Sul. Desde sua infância, ela não conseguia fazer amigos e não foi criada pelos pais biológicos e sim pelo seu avô. Na escola, ela sempre foi aquele tipo de garota invisível, que nunca falava com ninguém e não conseguia socializar. Muitos dos seus colegas tentavam conversar com ela, mas ela não respondia, o que fez com que eles se afastassem e desistissem da menina. E as coisas pioraram quando ela terminou o ensino médio, pois Jung decidiu não entrar para a faculdade e também não trabalhava. Isso fez com que ela ficasse totalmente isolada do mundo exterior. Então, por 3 anos seguidos, ela passava todo o seu tempo presa em casa, sem nenhuma interação social com amigos ou vizinhos. O seu avô não estranhou muito, pois ele pensava que ela passava todo o seu tempo estudando para um concurso para virar servidora pública. E sempre que era questionada sobre o trabalho, ela dizia que estava procurando. O que fez com que seu avô pensasse que em breve a menina conseguiria trabalhar. Ela chegou a fazer até mesmo uma entrevista de trabalho, onde ela enviou um e-mail se candidatando para uma vaga e junto com seu currículo havia a seguinte mensagem: Eu sou proativa e gosto de trabalhar com pessoas. Quero muito esse trabalho. Obrigada. Mas assim, cá entre nós sabemos que a menina não gostava nadinha de se relacionar com ninguém. Imagina trabalhar com pessoas, ver pessoas, falar com pessoas, interagir com pessoas. Não mesmo. Ela então foi chamada para a entrevista e o entrevistador percebeu que a menina mal falava. Ela mal respondia o que ele perguntava. Ele achou aquilo tudo muito estranho. Onde estava a proatividade e o senso de socialização? E, obviamente, ela não passou na entrevista. Jung pensou que ela não tinha conseguido a vaga porque ela não era fluente em inglês, e esse era um dos pré-requisitos para começar a trabalhar.
Será que ela não tinha noção do quão estranha era ela? O fato dela não falar inglês fluente a preocupava, pois o concurso que ela estava almejando passar precisava dessa linguagem de forma fluente. Jung passava o dia todo, além de estudar, na frente da tela do computador, especialmente vendo documentários sobre true crimes. Gente, claro que assistir ou narrar histórias de true crimes não vai fazer nenhum de nós aqui assassinos frios. Então não precisa parar de assistir o canal. Não se desesperem. Cada caso é um caso e Jung já tinha comportamentos antissociais. E ela tão somente consumia esses casos violentos. E esse não é o nosso caso, né? Então tudo isso, essa falta de interação que acabou criando uma falta de empatia total por outro ser humano, acabou trazendo à tona pensamentos de como seria a sensação de matar alguém. Ela não tinha amigos, familiares, emprego, nada. Então ela se empenhou em cometer no que na mente dela seria o assassinato perfeito. Mas algo estava atrapalhando seus planos. Já que não conhecia ninguém, então quem seria sua vítima? Foi então que ela decidiu criar uma conta em uma plataforma onde os pais procuravam professores particulares de inglês lá na Coreia do Sul. Afinal, essa linguagem era essencial para qualquer currículo de trabalho, era um diferencial. E após entrar em contato com mais de 50 professores, Jung encontrou sua vítima perfeita. A identidade da professora não foi revelada até hoje, então para facilitar, vamos chamá-la de Linda. Linda era uma jovem de 26 anos que morava na cidade de Busan, no sudeste do país. Ela estudava em uma universidade e nas horas vagas trabalhava como professora particular de inglês. E em maio de 2023, Linda recebeu uma mensagem na plataforma de uma suposta mãe pedindo para que ela fosse até a casa da família para ensinar inglês para sua filha do ensino fundamental. E no primeiro momento, Linda recusou essa proposta, porque ela falou que ela morava muito longe da casa da família, então não valeria a pena ir até lá porque seriam muitas horas de viagem. Mas a suposta mãe insistia e disse que poderia ir até a casa da professora. Linda acabou aceitando. E no dia 26 de maio, por volta das 6 horas da tarde, Linda esperava por sua estudante, quando alguém bate à porta. Era Jung. Como Jung era bem pequena e parecia ser mais nova do que era, Linda pensou que aquela menina realmente era uma estudante do ensino fundamental. Jung estava em frente a Linda, vestindo um uniforme escolar que ela tinha comprado na internet para se passar por uma estudante. Linda não suspeitava que se tratava de uma adulta. É tipo a órfã em versão coreana, sabe? Jung entrou, olhou toda a casa para ter certeza que a sua vítima estava sozinha e perguntou com quem ela morava. Linda disse que morava sozinha e foi então que imediatamente Jung tirou uma faca de dentro do seu uniforme escolar e começou a esfaquear o pescoço de Linda, sem dar tempo de Linda ter qualquer reação. Quando ela percebeu que Linda estava realmente morta, ela se sentiu satisfeita em ter feito sua primeira vítima. Jung então voltou até sua casa, pegou a mala enorme que já tinha comprado e seus passos foram gravados por todas as câmeras de segurança das ruas pelas quais passou. As câmeras mostravam uma jovem menina que parecia satisfeita andando pela rua. Depois, ela ainda entrou no mercado, comprou uma lista de itens incomuns, como facas, produtos de limpeza, sacos de lixo, e voltou para a casa de Linda para se livrar do corpo. Jung passou o resto da noite esquartejando o corpo de Linda, colocando em sacos plásticos, e foi por volta das 3 horas da manhã, depois que ela tinha enchido a mala com os restos mortais de Linda, que Jung chamou o táxi, que assim que deixou a menina na floresta, acionou a polícia. E por volta das 6 horas da manhã, Jung já estava detida e foi levada para interrogatório. Foi tudo muito rápido, pois havia muitas evidências e várias delas gravadas nos vídeos de segurança. No interrogatório, Jung contou várias mentiras para a polícia. Ela começou a falar que estava passando mal, com muitas dores no estômago e que estaria sangrando. Então ela foi levada imediatamente para o hospital e lá ela fez vários exames e nenhum deles apontou nada, o que fez os policiais perceberem que ela estava mentindo. Depois a menina afirmou que ela não era a real assassina de Linda
que ela havia marcado para ir até o apartamento da professora, e lá ela viu que tinha um desconhecido, e nesse momento o assassinato estava ocorrendo e ainda fez ela se livrar dos restos mortais de Linda. Ai, gente, olha, esse povo não se socializa com as pessoas e não sabe nem inventar uma história mais ou menos para enganar o povo. Como assim o tal assassino não se deu nem o trabalho de ir com a Jung para ver se ela se livrou do corpo mesmo? É cada uma. Mas enfim, a polícia percebeu que não havia nenhuma evidência de uma terceira pessoa pela própria câmera de segurança, que não captou ninguém além da menina entrando na residência de Linda. A investigação viu todas as gravações das câmeras e todos os passos de Jung, desde comprar uniformes, as mensagens enviadas para Linda se passando pela mãe de uma aluna, além de várias pesquisas que foram encontradas no celular de Jung que mostrava que ela tinha pesquisado como esconder um corpo. Jung inventou outra história dizendo que brigou com Linda, que acabou falecendo, o que fez parecer um crime premeditado, mas nenhuma evidência apontava para uma briga ter acontecido, pois nenhum DNA de Jung foi encontrado nas unhas de Linda. E segundo Jung, Linda teria agredido ela arranhado o seu rosto e não existia nenhum DNA em suas unhas. Então foi comprovado que a história era falsa. Até que, enfim, Jung decidiu confessar o crime. Dessa vez ela falou que o motivo era porque ela simplesmente queria saber como era matar alguém. E nessa confissão a polícia acreditou. A polícia tentou montar uma teoria de por que Jung escolheu Linda como vítima. E o que a polícia imaginou foi por inveja de Linda, pois parecia que Linda tinha tudo o que ela almejava. Falava inglês fluente, era estudante de uma universidade de prestígio lá na Coreia. Enfim, Jung se sentia rejeitada em tudo que fazia, fracassava em tudo. Jung queria a vida de Linda. Vários jornais que também noticiaram que Jung, após o crime, ficou um tempo na casa de Linda, vivendo como se fosse ela, vestindo suas roupas. Inclusive, ela aparece com um dos casacos de Linda passando pelas câmeras. A polícia realizou testes de psicopatia em Jung e nesse tipo de teste tem pontuação até 40. E se você tiver uma pontuação igual ou maior a 25, você é considerado psicopata. E é claro que o teste de Jung marcou mais de 25 pontos. Na verdade, o teste marcou 28 pontos. E em novembro de 2023, Jung foi sentenciada à prisão perpétua, mesmo alegando insanidade, o que foi negado pela justiça. E é isso, gente. Um dia a gente acorda e pensa: vamos matar alguém para ver a sensação? E daí a gente sai nas ruas vestida com sainha de colegial e paf! Mata o primeiro que passar pela frente. É, gente, rapadura é doce, mas não é mole não, meu povo. De boa, tem cada uma que parece até duas. Agora vai esquentar a cama na cadeia, minha filha, até o fim da vida. E é isso, meu povo bom, eu vou ficando por aqui desejando a todos um ótimo final de semana.